Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá se inscrever agora, porque isso ajuda a gente a trazer conteúdo de qualidade para vocês. E segue também nas nossas redes sociais para não perder nenhuma fase desse universo da criação. Olá, mamães, papais, vovós, titias. Sejam muito bem-vindos ao podcast Mãe Fases. Hoje a gente vai conversar um tema muito delicado, mas extremamente importante para você, mulher, que está em casa nos assistindo. A gente vai falar sobre violência doméstica, a prevenção da violência doméstica e aquela mulher que também já está sofrendo a violência doméstica. Todos os seus direitos, como você pode buscar ajuda, a rede de apoio que você vai ter ao buscar ajuda. E para falar de um tema tão delicado, tão importante, a gente chamou uma pessoa de peso aqui nesse podcast, né? Com experiência, com know-how para falar sobre isso, que é a doutora Rossana Camacho, delegada aqui em Marília, que vai poder tirar nossas dúvidas, um bate-papo bem gostoso, descontraído, apesar de ser um tema pesado, é necessário, né, doutora? E eu gostaria muito que você se apresentasse para quem está nos ouvindo em casa, quem é a doutora Rossana Camacho. Olá, Mariana, muito obrigada pelo convite. Olá, telespectadores. É um prazer estar aqui conversando com você e falar sobre violência doméstica. É uma questão muito delicada, é uma ferida na nossa sociedade e é uma ferida não só na sociedade marilhense ou sociedade brasileira, mas é uma ferida mundial. Nós temos alguns mecanismos, né, que estão vindo para nos auxiliar e esse tema ele já é um resultado de uma série de lutas das mulheres, né, e que graças a Deus a gente está conseguindo agora com as novas leis e com a nova mentalidade das pessoas, conseguindo tratar e dialogar isso de uma maneira assim não natural, mas de uma maneira que você possa dialogar, conversar com as pessoas naturalmente. A doutora Rossana é mãe também, né, doutora? Eu sou mãe de um casal e meu filho nasceu logo quando eu criei a Delegacia da Mulher aqui em Marília. Na minha época, na minha juventude, eu tenho 67 anos. Sou uma mulher idosa, né? Mas na minha época de faculdade, eu fiz faculdade de Direito, não tinha Delegacia da Mulher, não se falava em violência doméstica, isso era tabu. Os crimes de violência doméstica, eles eram crimes de família. Então, quando eu fiz a faculdade de Direito, não existia nada disso. Nos idos de 1985, foi criada a primeira Delegacia da Mulher como uma experiência aqui em todo o Brasil. E eu era advogada, prestei o concurso, passei, tive uma nota boa, pude escolher Marília e vim para cá. E eu estava recém-casada, estava grávida do meu filho e ele nasceu 4 meses depois de implantar a Delegacia da Mulher aqui em Marília. Então, eu falo que a Delegacia da Mulher, os 25 anos que eu fiquei lá, ela é como um filho para mim. Então, eu me sinto meio que mãe, porque foi uma luta muito grande para você implantar esse mecanismo, para depois você ficar trabalhando 25 anos e agora mesmo 12 anos depois de aposentada da delegacia, eu vejo ainda que há necessidade de fazer mais alguma coisa. Então, é uma situação que fica junto com a gente, né? Mas com certeza você deixou assim um legado, eu acredito, para essa cidade, para os seus filhos, porque não tem como pensar aqui em Marília, pelo menos, em defesa da mulher e a gente não associar a Rossana. Não tem como, né? É algo meio que junto, né? Quando a gente pensa na mulher, nessa defesa dos direitos das mulheres, nessa Maria da Penha, de tudo que a gente vai falar um pouco no podcast, a gente já associa a doutora Rossana. Então é um prazer ter você aqui no podcast. Obrigada. Muito gostoso mesmo a gente bater esse papo. Para vocês que estão em casa, né, nos assistindo ou aí nos ouvindo, né, por outras plataformas. Espero que a gente consiga tirar muitas dúvidas e também encorajar qualquer tipo de mulher que esteja sofrendo uma violência doméstica em casa. E a gente vai falar
até começando, acho que é o mais importante, porque a gente fala sobre violência doméstica, né? A gente pensa no espancamento. A É. gente pensa no bater. Então, eu queria que você iniciasse esse podcast falando um pouquinho pra gente o que seria a violência doméstica e como ela é classificada, a violência doméstica. A violência doméstica, que eu falei, em 1985 foi a primeira delegacia da mulher no Brasil. Marília foi a 14ª que foi instalada no mundo, né? Eu fui a primeira delegada, implantei essa delegacia. E até 2006, nós não tínhamos uma definição do que era violência doméstica. A gente sabia o que era, conseguia entender, mas você não tinha uma classificação legal. Porque isso só veio de ser definido em 2006 com o advento da Lei Maria da Penha, que ela classificou a violência doméstica como aquele tipo de violência que vai afetar as mulheres, né, em sua maioria, e ela é decorrente do relacionamento íntimo das pessoas, dos laços de afetividade. Então, é o caso de um pai que abusa de uma filha, de um marido que espanca uma mulher, de um irmão que violenta uma irmã, do caso até de ficantes, ou de pessoas que convivem dentro do mesmo espaço. Então, elas têm que ter esse laço de afetividade e esse tipo de crime, né, esse tipo de violência, ele vai afetar física, emocionalmente, ou até psicologicamente, sexualmente ou patrimonialmente a mulher. Então, esse relacionamento ele está definido na Lei Maria da Penha e também a Lei Maria da Penha especifica quais os 5 tipos de violência doméstica, que é a violência física, que são os espancamentos, né? A violência psicológica, quando o marido ou o namorado, o irmão, começa a denegrir a pessoa no seu íntimo, começa simplesmente falar que ela não serve, que ela é feia, que o vizinho é melhor, que todo mundo é melhor do que aquela pessoa. Ele vai diminuindo essa pessoa, né, essa mulher, e ela vai se sentindo acuada. Muitas das mulheres que sofrem a violência psicológica, elas tentam o suicídio. A violência moral, né, que ofender, são as ofensas, né, calúnia, injúria, difamação, né. Nas ofensas psicológicas também a gente pode enquadrar o constrangimento ilegal, as ameaças. Nós temos a violência sexual, qualquer tipo de crime sexual, isso entra como violência sexual. E a violência física são os espancamentos, pode levar até a morte. E a violência patrimonial, que vai afetar principalmente as pessoas mais idosas, que dependem de uma pensão ou dependem também da aposentadoria. Então, às vezes, uma pessoa que eu falo, os amigos da onça, né? Que Uhum. vão retirar aquela aposentadoria e pegam o dinheiro para si e deixam a pessoa à míngua. Então, às vezes, pode ser um filho, pode ser o sobrinho, pode ser uma pessoa muito querida, muito próxima dessa pessoa idosa. Mas também as mulheres que têm num casamento, durante um relacionamento, um casamento, em que o marido, muitas vezes, esconde, tira dela todo o dinheiro que ela recebe o seu salário, o marido pega e não dá para a mulher, ele tira também os documentos da casa. Então, isso, dependendo da situação, ela vai caracterizar a violência patrimonial. Nossa, então é interessante até, porque a gente às vezes, né, tem uma cultura de que a violência doméstica é algo só do homem contra a esposa. É interessante você falar que isso pode acontecer de filho para mãe, de mãe para Exatamente. filho, Irmãos, irmãos irmãos. também, e até relacionamento homoafetivos, no caso de lésbicas. Então, se a questão da proteção é para a mulher, é a mulher que é protegida, e não o agressor. Então, relacionamentos homoafetivos, se uma mulher bate em outra mulher, elas vivem maritalmente, isso daí também entra na Lei Maria da Penha. Olha que legal, esse é também Ela vai proteger as mulheres. E aí as pessoas às vezes perguntam: "Por que não os homens?". é. Porque a lei já protege, o próprio Código Penal, o processo penal, eles têm todos os mecanismos para proteger o indivíduo, o ser humano em si. Só que a mulher, ela tem a questão da maternidade, que precisa ser protegida, porque ela carrega
ela vai eventualmente carregar um ser, ela vai procriar, entendeu? Então, proteger a maternidade é o mais importante. Então, por isso a proteção à mulher. E eu achei importante você também mencionar, doutora, que muitas vezes, muitas mulheres, por não sofrerem a agressão do parceiro, elas acham que elas não estão sofrendo violência doméstica. Isso. E a violência psicológica é tão forte quanto, ou às vezes maior do que um tapa na cara, um chute, alguma coisa, que essa mulher pode, como você falou, até querer o suicídio, né, e tudo mais. Então, assim, eu queria que você falasse como que uma mulher que está nos ouvindo, nos assistindo, ela pode saber que ela se enquadra dentro desse caso de Dessa violência situação. doméstica, dessa situação, né? E como que ela pode saber assim, não, eu estou sofrendo isso, para eu ter esse alerta, né? Que ela não tá assim, Uhum. não é coisa da minha cabeça, É. né? Então, no começo da delegacia, as mulheres só iam. Os boletins de ocorrência, né, que eu atendia, eles eram assim muito. As mulheres estavam muito machucadas. Elas vinham sempre com ferimentos muito graves. E à medida que a gente foi passando o tempo, a gente foi conseguindo mostrar para as mulheres que elas não precisavam vir na delegacia só quando tinham osso quebrado ou sangue jorrando. É. Que elas, em princípio, as pessoas acham que procurar a delegacia, procurar ajuda, é quando tem osso quebrado ou sangue jorrando. Não. Ou olho roxo também, marca roxa no corpo. Não. A violência, ela pode vir numa nuance, entendeu? Então, começa principalmente com a violência psicológica, depois vai para as ameaças. E aí ela vai num crescente até chegar à violência física. A violência, realmente, os tapas, os empurrões, as facadas, os tiros, e pode chegar até a morte. Como que a mulher identifica que ela está sofrendo uma situação de violência? Primeiro, o respeito. Se existe respeito dentro da casa, se existe o amor, ela não está sofrendo violência. Por quê? Nervoso todo mundo é, falta de dinheiro, falta de educação, isso não é crime. E o dia a dia, às vezes, é um caos que a pessoa às vezes grita, fala. Isso não é crime, não é uma situação para você chegar à violência, para você identificar isso como violência. Se você pegar as pessoas latinas, parece que está caindo o mundo, né? É. É diferente dos orientais, que são pessoas mais recatadas, que são pessoas mais calmas. Calmas. Então, a pessoa que ela sofre quando ela se sente desrespeitada dentro da sua casa, que ela começa a se sentir angustiada, que ela começa a se sentir, como se diz, faltando amor, faltando carinho, aí ela pode começar a olhar com um olhar diferente para essa situação e procurar conversar com outras pessoas, com outras mulheres. Nós temos centro de referência da mulher, nós temos os postos de saúde, nós temos os centros de referência da assistência social, os CRAS. Conversar com uma amiga, com uma pessoa mais velha, ou com um médico, ou com um psicólogo, e falar da sua angústia. E aí ela vai poder identificar se ela está entrando numa situação caótica de violência. É até assim, né? Eu acho que é o momento que ela se sentir acuada, eu imagino, né? Acuada, isso. Acuada, ela tá. É que ela tiver, talvez, Temerosa. medo do parceiro, Medo, né? isso. São vários fatores. Eu falo que existem vários fatores que levam para a violência, que podem identificar a violência, como a violência em si, ela desencadeia um número muito grande de fatores e ela afeta não só a mulher, mas ela vai afetar também as pessoas que estão no seu entorno, os filhos, a família, os amigos. Ela muitas vezes, o parceiro, ele vai tirar essa mulher do convívio social. Ele vai isolar essa mulher, porque ele não quer que ela reporte para os outros ou que os outros percebam que ela está sofrendo a violência. E quando você fala da violência sexual, qual que é a diferença, então, da violência sexual e dela ser estuprada, por exemplo? O estupro é um tipo de violência sexual. Existem vários tipos de violência sexual. O ato libidinoso, e a pessoa às vezes não precisa tocar
não precisa ter a relação sexual em si. A relação pênis-vagina não precisa ser. Às vezes, eu já tive casos em que a pessoa pegava crianças e colocava no colo, pessoas idosas, pessoas mais velhas, colocava a criança no colo, acariciava a criança e se satisfazia sexualmente com isso. Ou pegava crianças, meninas de 7, 8 anos, que não têm noção da questão sexual, não tem aquela malícia, não consegue entender aquilo que está acontecendo. Então, eu pegava a criancinha e colocava em cima de uma mesa e pedia para ela dançar uma música erótica, uma música do Tchan, por exemplo, uma música assim, e falava para a criança tirar essa roupa e se satisfazia vendo essa criança. Isso é um crime sexual. Então, no Código Penal, existem vários crimes de natureza sexual. E na hora de enquadrar, o delegado, o juiz, eles vão enquadrar qual o melhor crime para a punição desse agressor, né? Desse violentador. E também qualquer situação sexual que satisfaça a libido de quem está praticando o crime. Porque a criança, e muitas vezes isso, com pessoas adultas, ela consegue entender e ela consegue, às vezes, falar não, ela consegue buscar ajuda. Uma criança, ela não tem a dimensão. Então, tanto é que o estupro de vulneráveis é um dos piores crimes que existe. Existem projetos, tem uma série de campanhas para se combater esse tipo de crime, o abuso sexual e a exploração sexual, né? O abuso é quando a pessoa realmente abusa e não tira vantagem sexual para ela, satisfação. A exploração, ela visa ter a conotação de receber alguma pecúnia, receber dinheiro ou algum favor em relação a isso. Então, o abuso e a exploração sexual de crianças, isso é muito grave. E também eles entram, são crimes assim que eles vão tudo junto, né? Tudo junto, conectados. Então, o delegado, quando ele vai apurar, quando vai fazer o boletim de ocorrência, ele vai tipificar, ele vai qualificar o crime que se enquadra e aí faz o inquérito, faz o boletim de ocorrência, junta todas as provas, né? E aí depois ele faz o relatório, vai para o juiz e o promotor analisa também, oferece a denúncia e o juiz vai depois, dentro de um processo legal, vai julgar. Fatalmente, as condenações são altas. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? E tem que aumentar cada vez mais. Que essa exploração seria o tráfico, né? O tráfico de mulheres, o tráfico de crianças. Também. Isso é algo que a gente não imagina, mas existe. E existe sim. Todo mundo pensa que isso só existe fora do Brasil. Existe sim no Brasil, principalmente em regiões menos pobres, né? Eu já fazem 12 anos que eu estou aposentada da delegacia, mas eu atendi muito caso de meninas de 11, 12 anos que eram vendidas de papel passado para homens muito mais velhos no Nordeste, no Norte, e que chegavam aqui, eram assim, violentadas, tudo, e no fim acabavam indo para a delegacia da mulher. Aí ele falava assim, não, mas eu comprei essa menina. Então, esses crimes, quando envolve relações de outro estado, isso daí a gente vai para a Polícia Federal também, ao envolvimento da Polícia Federal. E meninas também que eram trazidas de estados do Nordeste, que elas vinham sobre a condição de arranjar um emprego melhor aqui, trabalhar numa lanchonete ou trabalhar numa loja, e chegavam aqui e acabavam indo para casas de prostituição. Então, eles pegavam meninas de 14, 15 anos e eles pegavam a certidão de nascimento de uma irmã mais velha, traziam para cá, passavam essa certidão, tiravam o RG da menina aqui com o nome da irmã. Nossa. Então, tinha toda uma falsificação de documento, de identidade, né? Então, e a gente vê como é que é a miséria humana, como é que
E É uma existe isso. loucura, É uma né? loucura. Então, quando você vê, você trata as mulheres, a questão da violência, ela é uma coisa assim que ela está enraizada, é uma coisa assim que ela vai para todos os lados. E você tem que trabalhar isso, tem que acolher essas mulheres, tem que amparar. E tem muito trabalho para ser feito Com também. certeza. E aí até assim, então para a gente entender, né, no caso que você falou que hoje existe uma classificação ampla, né, sobre Uhum, os crimes sexuais, né, uhum. mas a violência sexual, ela tem que ser praticada, por exemplo, um avô que faz isso com uma criança seria uma violência sexual e não estupro, Não, na não. verdade. O estupro, ele é uma violência sexual. Ele é um tipo de violência Ah, sexual. tá, Ele é um entendi. crime. Violência é todo ato que ele vai constranger a A pessoa. pessoa. O crime, ele é tipificado, ele está descrito no Código Penal que é crime. Então, o estupro é uma violência Certo. e ele é descrito no Código Penal. E, para mim, depois da morte, o pior crime que tem é o É o estupro. estupro. Se não foi equiparado à Aham. morte, É, entendeu? É um crime muito grave. grave, muito. Então, o estuprador, ele vem no Código Penal, o Código descreve o que é o estupro, a pena e como é que ele pode se manifestar, entendeu? Se E for em ambiente doméstico ou no ambiente não. doméstico, as modalidades em que há as agravantes, entendeu? Aham. Então, no caso de um avô que violenta, que mantém a relação sexual com uma neta, isso daí é estupro do pai que mantém a relação sexual com uma neta. E às vezes ele fala, menina de 10, 11 anos, mas ela me provocou. Não tem provocação. Não existe. Menor de idade, menor de idade, entra, Aham. a violência é presumida, ela não Sim, consegue discernir as coisas, ela não tem essa capacidade, a criança. exatamente, Então com toda tem que ter certeza. esse respeito. Não tendo respeito, é enquadrado sim no estupro. Exatamente. Na internet, né, não sei há quanto tempo que começou a aumentar isso, foi muito divulgado, né, muitas mulheres repostaram isso, aquele sinal que as mulheres fazem com a mão. Uhum. Eu queria que você falasse, esse sinal é válido, ele é reconhecido, como que tem. Então, é uma tendência as mulheres poderem se identificar. Então, a gente tem visto nos restaurantes aqui em Marília, nos banheiros, para as pessoas incentivando as mulheres a pedirem ajuda. Então, tudo é válido. Então, você falar, existe uma regra só essa? Não, tudo é válido. E é uma tendência das mulheres poder buscar esse tipo de ajuda, né, dessa forma. Que às vezes o companheiro ou a Não dá companheira espaço nem para não dá ela. espaço para ela respirar, não dá espaço para ela trabalhar. Então, não dá espaço para ela viver. E agora, vivendo, as pessoas trabalhando em home office, a pandemia teve um aumento de 30% da violência doméstica. Isso são dados estatísticos, porque as pessoas ficaram presas dentro de casa. E a maior lugar para se acontecer a violência doméstica é dentro do lar. Não que ela aconteça só dentro do lar. Ela pode acontecer no ambiente de trabalho ou na comunidade. Por quê? O marido ele bate na mulher, ele é ciumento, ele é agressor ali. Ela vai para a empresa, ele fica com ciúme, ele vai lá, ele bate, ou às vezes ele até mata dentro da empresa. Então, porque ele matou, porque ele agrediu dentro da empresa, é outro tipo de violência, violência urbana? Não. É a violência doméstica, porque veio de um relacionamento íntimo, veio de um laço de afetividade, o casal. Às vezes, na comunidade, dentro de uma igreja, ou numa praça, ou no supermercado. Então, essa violência, ela geralmente acontece dentro de quatro paredes, a maioria. Porque o agressor, ele é covarde, ele não vai bater na frente dos outros. O agressor, ele para os outros, ele é muito bom. É uma pessoa que todo mundo gosta. Mas para a mulher, para a companheira, para os filhos, é, é, ele é muito ruim. É, Então, ele não quer se expor. é. E, E e- tudo é válido, eu acho, né, então, doutora? esses sinais, tudo é válido. Às vezes, a pessoa até simula determinadas situações num bar, num ambiente, e ela pede ajuda. Então, a gente tem que ajudar.
A forma é ser um ombro amigo, é ouvir a oitiva do relato da mulher, é buscar ajuda. Onde que nós vamos buscar ajuda? O que que eu faço É. numa situação dessa? Chama a polícia, leva para uma delegacia de polícia. A polícia, o serviço policial, ele funciona 24 horas, não fecha. Mesmo que a delegacia da mulher trabalhe das 8 às 18, ou mesmo que ela não abra o expediente da delegacia da mulher, o plantão policial substitui a delegacia da mulher. Onde tem delegacia da mulher? Porque cidades pequenas, agora aqui no nosso entorno, por exemplo, Pompeia, Ocauçu, Oriente, Lutécia, Não Chaporã, tem Veracruz, delegacia. não tem delegacia da mulher. Então, ninguém vai atender as mulheres que sofrem a violência? Não. Não. Vai Vai. buscar na delegacia, leva lá, faz o seu boletim de ocorrência e dá sequência nesse boletim de ocorrência, dá sequência no inquérito, tudo para apurar esse crime. Esse crime. Mas você sabe que eu acho, doutora, que é um tabu no sentido de as pessoas têm medo de ajudar essa mulher. Eu percebo, até vou contar uma coisa que aconteceu uma vez na minha família. O meu padrasto, né, passou mal uma vez, ele tem epilepsia. Uhum. Então, se ele tem febre, ele convulsiona. E a gente mora num condomínio fechado e tem muitos médicos no nosso condomínio. E na rua, na casa da frente do meu padrasto, tinha um médico, e ele era socorrista do SAMU, inclusive, ele morava lá. E há uns 4, 5 anos atrás, meu padrasto teve um mal súbito e começou a convulsionar, mas foi uma convulsão muito feia, que ele até quase teve uma parada, enfim. E no desespero, eu não conseguia falar com a ambulância, falar com ninguém, eu saí gritando no condomínio. Socorro, socorro, socorro. E depois de um tempo, saiu esse médico socorrista do SAMU, olhou pra mim, que ele viu que eu tava aos prantos, gritando com o telefone na mão e não conseguia falar. Ele falou: o que foi? Falei: meu pai tá morrendo, não, me ajuda. E aí ele foi lá. Depois que passou o dia, ele foi visitar meu padrasto e ele, brincando, falou pra gente: olha, quase que eu não saio pra ajudar, porque a minha mulher estava me segurando. Aí eu falei: mas por quê? Ela falou: porque a hora que você começou a gritar socorro, ela falou: amor, é briga de marido e mulher, não entra. Então, assim, hoje existe realmente um tabu. Então, se o meu marido estivesse correndo atrás de mim pra me bater, hoje existe um medo das pessoas de ajudar, né, doutora? Não é hoje, sempre. As pessoas têm medo de se envolver. Dizem que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Mas o Estado mete a colher, sim. E existem mecanismos, e isso foi uma evolução, é uma questão cultural. Eu costumava na delegacia falar, em vez de gritar socorro, falar fogo, fogo. Por quê? Se você fala fogo, sempre tem um curioso para ir ver. Para ver o circo pegar fogo. Sempre tem um curioso para ver o que está acontecendo. Então, se você grita socorro, ninguém quer ajudar, mas fogo todo mundo quer ver. Então, é uma coisa assim que a gente costumava fazer e costuma trabalhar com isso daí. Não, Adorei essa dica. E hoje também nós temos um mecanismo que é o 180, que é o Disque Denúncia, que as políticas públicas para as mulheres, que eu falei quando eu me formei, não existiam. Não existia delegacia, não existia nada. Hoje nós temos alguns mecanismos que podem ajudar a mulher. Nós temos a Delegacia da Mulher, nós temos o Centro de Referência da Mulher, que é um local de atenção para as mulheres vítimas de violência ou aquelas que querem orientação também. Aqui em Marília nós temos isso. E nós temos esse Disque Denúncia, que é uma política para as mulheres nacional. Essa central de atendimento, ela fica em Brasília e você liga. Você quer denunciar a sua irmã, sua filha, o seu vizinho ou alguém que está sofrendo a violência sem se envolver, você diz que esse número, você relata o fato, eles vão apurar e preservar a tua identidade. Agora, se eles verificarem que isso daí é mentira, eles vão se voltar contra você e você vai responder a denunciação falsa de crime ou denúncia falsa de crime, entendeu?
Ah, então você tem que ter Tem que ter certeza. certeza. Não, e as pessoas têm certeza, porque ninguém, se você ouve uma briga, você não se liga e fala, ah, não, está discutindo. Mas se você ouve todo dia o seu vizinho brigando você já pensou se seu vizinho mata a sua vizinha? Como é que você vai dormir depois? Fala, puxa, eu podia ter ajudado. Eu escutava os gritos, Eu né? escutava os gritos. Por que eu não fiz isso? Isso corrói a gente. Isso fica como remorso. Então, antes que aconteça isso, a pessoa pode ligar. Isso não é ser dedo duro, não é ser X9, não. É ser solidário. É buscar, sabe? É acolher o seu próximo, é ajudar. Tem como entendeu? ajudar sem se Tem. envolver. Tem como ajudar sem se envolver. E é esse o caminho. Você não precisa ir lá e dar de dedo duro na cara do agressor e falar, você está errado. Não, porque ele vai se voltar contra você. E é isso que essa mulher falou, ai, é briga de marido e mulher, porque às vezes eles estão passando por uma fase, mas muitas vezes não é uma fase, e às vezes você quer ajudar. Então, como é que eu vou ajudar? Você não pode denunciar pela mulher, ela tem que ter o seu querer, porque se a mulher não quiser, ela vai ficar sofrendo a vida inteira, e aí o problema é dela. Então, Exatamente. você, para empoderar a mulher, ela tem que saber que ela pode sair da situação de violência, mas ela tem que ter o querer. Então, Exatamente. se ela não tiver esse querer, e muitas vezes ela precisa desse empurrãozinho, de que uma pessoa vá até a casa dela, sente, conversa, mostre para ela que ela pode sair daquela situação, porque às vezes ela fica da situação de violência porque ela depende financeiramente. Era isso que eu ia perguntar. Ela depende financeiramente daquele marido, daquele companheiro, entendeu? Então, ela tem os filhos. E o que acontece, normalmente, o marido se separa da mulher, ele volta a ser solteiro. Ela carrega os filhos. Como é que ela vai sobreviver? Então, às vezes, ela aguenta calada. Exatamente. E a partir do momento que você consegue ajudar essa mulher, mostrar para ela que ela pode sobreviver, mostrar para ela que ela pode ter o seu empoderamento, a sua autonomia, através de empreendedorismo, através de qualificação, de uma geração de renda, essa mulher consegue sair da situação de violência, dar um basta e seguir a sua vida. A minha pergunta seria essa, né? No caso, porque eu acho que as mulheres têm muita dificuldade de ter esse passo por medo de retaliação, por medo porque às vezes a mulher é dependente financeiramente e muitas vezes emocionalmente desse parceiro ou dessa parceira, né? E aí eu ia te perguntar nisso, como que a gente pode encorajar essa mulher a realmente ela tomar essa decisão e até no caso de, por exemplo, uma vizinha que você sabe que está sofrendo, você não quer se intrometer. Existe alguma rede de apoio, por exemplo, esse 180 que você falou, eles são uma rede de apoio também para ir lá encorajar essa mulher a denunciar ou eles só vão para apurar? Não, eles vão para apurar e eles vão mostrar esse 180 não é só o Disque Denúncia, é um Disque Informação também. Ah, eu tô na Praia Grande, tô no Guarujá, meu marido me bateu. E eu quero procurar a polícia. Você sabe onde fica a delegacia da mulher? Não. Você sabe se tem alguém que pode te acolher? Não. Então, você diz que o 80, você relata, olha, sou fulana de tal, eu estou em qualquer lugar do Brasil. Eu falei Praia Grande, falei Guarujá, porque é litoral de São Paulo, a gente está longe. Mas, às vezes, a mulher está em outra cidade, outro estado. Ela diz que o 180, eles vão informar qual a delegacia de polícia mais próxima, qual o atendimento que pode ser feito mais próximo, o acolhimento. Ou então até enviar uma viatura. Ou até enviar uma viatura também. Geralmente o 190 no Brasil inteiro. Mas às vezes tem lugares que você quer, não o 190, você quer sair. Você saiu, largou, o marido te bateu, você saiu, você está andando na rua. Você fala, para onde eu vou agora? O que eu vou fazer? Pega o primeiro orelhão, você não precisa de ficha telefônica, nada. Hoje em dia todo mundo tem celular, né? Não tem um orelhão. Mas você pode, em qualquer lugar, diz que o 180, eles vão te informar qual o lugar mais próximo que vai dar esse acolhimento. E aí essa mulher fez essa denúncia. Acho que é o maior medo de todas as mulheres,
já conheci pessoas que sofreram não violência física, mas Uhum. psicológica. E acho que o maior medo é para onde eu vou? É o que você O que falou. que eu vou fazer? Existe algum lar de apoio a essa mulher para ela ir dormir, para ela ir com os Então, filhos? existem as casas-abrigo, existe só que o que acontece? A casa-abrigo, ela acaba, ficando muito onerosa em cidades como, Marília, como então, elas têm que ser casas regionais. A gente, está em um processo, no Brasil, nessa questão de atendimento à mulher. Algumas cidades têm essa casa-abrigo, Marília já teve casa-abrigo, tudo, mas no fim acabava ficando muito ocioso e oneroso, então, eles estão partindo agora para casas de passagem e acolhimento, e fica mais barato, às vezes, pagar um hotel, pagar um local para ficar ou remanejar essa mulher para a casa de um parente ou, de uma pessoa muito próxima, de uma amiga, talvez em outra cidade, para que ela fique em segurança. O centro de referência da mulher é que faz todo esse trabalho, entendeu? Então, existe essa rede de apoio, e a gente vai mais além. A gente, fala que não é só essa acolhida, mas é o princípio, é o primeiro passo para depois você reestruturar e dar oportunidade para essa mulher, enxergar qual o caminho que ela pode trilhar, entendeu? Sim, Então ela sim. precisa ter esse apoio, esse acolhimento, esse De apoio, primeiro, de né? primeiro. E quando a gente fala em rede de apoio, a gente tem que entender, para você trabalhar com a questão da violência, não é só a delegacia. Não. E a Lei Maria da Penha, ela é muito sábia. Ela fala que para você trabalhar, para você prevenir e coibir a violência, você tem que trabalhar o Estado, a sociedade e a família. Então, quando você fala delegacia de polícia, quando você fala judiciário, quando você fala centro de referência da mulher, você está falando o Estado. Quando você fala hospital, é Estado. E a sociedade está fazendo o quê? E a Uhum. família está fazendo o quê? Então, essa cobrança é essa minha, como que se diz? Briga, né? Minha luta, Luta. a minha luta, que eu aposentei da delegacia da mulher, eu trabalhei muito lá, eu tentei trazer isso através de criar, como que eu posso dizer, atendimento multidisciplinar dentro da delegacia, articular os serviços da cidade em rede, para que todos atendessem essa mulher, Sim. porque às vezes ela não vai na delegacia prestar queixa, mas ela dentro no posto de saúde ou no hospital, Ela pode manifestar. ela está machucada e eles vão detectar que ela é vítima de violência. Então, tem um protocolo da rede de saúde, mas esse protocolo ele é administrativo. E depois, como é que você coloca essa mulher nessa proteção? Então, aqui em Marília, nós chegamos a ter até 31 entidades governamentais e não governamentais articuladas. Mas depois que eu me aposentei da delegacia, saí do conselho também, do Conselho da Mulher, as coisas tomaram um outro rumo. E aí veio a pandemia, que também deu uma desacelerada. E eu estou tentando retomar isso Retomar daí, todo esse trabalho, esse essa luta, engajamento, né? esse engajamento. Por quê? Aqui em Marília, o que nós temos? Nós temos uma delegacia de polícia. Nós temos um atendimento social, mas eles precisam ser atualizados, eles precisam ser reforçados. A delegacia da mulher precisa de estrutura. A estrutura que tem lá é uma delegada, um delegado e 3, 4 gatos pingados de funcionários. Você tem que ter aquela estrutura que a gente tinha antigamente, que foi se perdendo. Ela está no segundo andar de um prédio, junto com as outras delegacias, quando ela deveria estar, e isso é norma técnica do governo federal, ela deveria estar num espaço de acesso da mulher sem passar por nenhum saguão, sem passar por nenhum É. constrangimento, e ela se sente constrangida. Nós temos um hospital, Marília no próximo ano, vai estar sendo inaugurado, já está em construção, um hospital da mulher. Nós trabalhamos muito nesse hospital da mulher, não é o antigo, mas no hospital da mulher, implantando protocolos para atender as vítimas de abuso, as vítimas de violência sexual que chegavam no hospital. Porque há 20, 30 anos atrás, uma pessoa que era vítima de estupro, uma mulher chegava no hospital, ela era revitimizada.
Ah, também com esse batom, com essa... Sabe, as pessoas não entendiam que é uma coisa muito grave. É, Hoje, existe um protocolo que nós trabalhamos com o Conselho da Mulher. Fizemos 2 fóruns de violência sexual em 2001 e 2002. Hoje existe um protocolo, existe todo um atendimento, e esse atendimento vai para um hospital novinho em Folha. Eles estão trabalhando para que a mulher, quando chegar nesse hospital, ela tenha o tratamento realmente que ela mereça. exatamente. Então, nós temos que trabalhar isso. Só que você trabalha a delegacia, você trabalha assistência social, você trabalha... E o judiciário, como é que fica? Nós não temos uma vara de violência doméstica aqui em Marília. Isso existe, como se diz, já foi aprovado pelo tribunal. O que está faltando para implantar? Está faltando vontade política. Então, essa minha entrada na política também é para isso. Vamos fazer que tenham esses serviços, que a justiça seja integrada com a delegacia, porque senão você vai fazer... Como é que você vai trabalhar com estatísticas? Quais são os dados que você tem? O trabalho da delegacia está sendo eficaz, está sendo eficiente? Eu sei até a hora que chega no fórum e depois. Como é que eu pego os dados estatísticos do fórum? Depois, o que aconteceu O depois? que aconteceu? Como é que eu vou poder desenvolver as políticas públicas? Não tem, vai um para cada vara. São juízes diferentes. Eu teria que... não dá para você ficar indo de vara em vara, sabendo de processo em processo. Quando se tivesse uma vara única da violência doméstica, você tem os dados estatísticos. Você consegue trabalhar e falar, olha, violência doméstica, a denúncia está sendo feita, o procedimento da delegacia está sendo cumprido, o procedimento do judiciário está tendo condenação ou está tendo absolvição. Por quê? Onde está o erro? Onde é que está o erro? Onde é que está o gargalo? Ou o que nós podemos fazer? Então, é isso que tem que se trabalhar. Essas políticas públicas, é esse trabalho que precisa ser feito. Exatamente. Então, é a luta que tem que ter. Ela não para, entendeu? Então, a gente fala, além o tapa, vai além, ele respinga, as consequências são muito grandes, porque a mulher continua apanhando, aí isso passa para a filha, passa para a neta, entendeu? O ciclo se repete, né? A gente vai abordar até sobre isso nos próximos podcasts, sobre a repetição dos ciclos, que na vida, porque tudo é exemplo, né? Uma pessoa que foi criada num ambiente agressivo, ela tende a ser agressiva, né? Se ela não mudar padrões. E para ela mudar padrões, ela precisa de uma rede de apoio, precisa de um círculo de pessoas ajudando com que ela ressignifique tudo aquilo lá, não é verdade? E até eu ia te perguntar, você falou um pouquinho sobre a pandemia, né? Uhum. A gente teve a pandemia, né, que aumentou esses casos absurdamente. Agora a gente teve um desastre no Rio Grande do Sul, em que muitas mulheres ficaram juntas e aumentou violência, aumentou abuso. Você, como delegada, você sente que depois que o Estado ou que tem tido um olhar maior para isso, no caso, depois da pandemia, de, poxa, aumentou, tem melhorado essas políticas públicas, todo esse engajamento com isso? Então, é o que eu falei. A Lei Maria da Penha é a 3ª melhor lei do mundo. O Brasil é o 5º país em feminicídio. Então, não bate as coisas. Por que eu estou falando isso? Se nós temos a 3ª melhor lei do mundo, nós deveríamos ser o 3º país mais bem sucedido em tratamento das mulheres. Então, o que não está se engajando? É aí que eu acho que o Estado está fazendo o seu papel. Só que o Estado, ele é limitado, ele vai até certo ponto. Então, a sociedade tem que fazer o papel e a família. Então, você tem que trabalhar na prevenção na sociedade e trabalhar na prevenção na família. Como é que você chega na família? Como é que você chega na sociedade? Então, você vai chegar através do quê? Das igrejas, dos centros comunitários. Você vai chegar das ações não governamentais. Você vai chegar... Até os meses de conscientização, né? As mídias, nós temos uma ferramenta poderosíssima, que são as redes sociais. Só que estão usando as redes sociais para o lado ruim e não para o lado bom. Uhum. Então, uma mulher que está sendo vítima de violência, ela pode filmar o marido agredindo ela, isso é prova.
é uma mulher que está sendo violentada, que ela está sendo ameaçada, ela, sabe, ela pode pedir socorro. Você tem condições de fazer isso. Você tem condições de usar a inteligência artificial para trabalhar com as crianças, para falar, olha, vamos usar isso para o bem, vamos proteger as nossas crianças, vamos proteger as nossas mulheres, vamos trabalhar a sociedade. É, Então, isso precisa ser trabalhado. As igrejas é é fundamental. fundamental. Seja qualquer igreja, porque na hora da hora do desespero, a primeira coisa que a pessoa Hum, fala, ai meu Deus. Deus. Então, ai meu Deus, seja ele de que forma que se manifeste, ela vai a ter um consolo da sua alma. Então, ela vai conseguir forças para enfrentar as coisas, entendeu? Exatamente. E eu acho que quando você até fala sobre uma consciência da família, né, é essa mãe também, acho que esse pai, essa avó, esse cuidador dessa criança, que também pode, desde pequeno, ir ensinando essa criança a Não violência. a não violência e saber quando ele está sendo desrespeitado. Ensinar essa menina, esse menino, né? Até eu vivenciei na minha casa esses dias. Hum. Eu tava, a minha adolescente dando trabalho, meu marido falou pra minha adolescente: se eu levantar, eu vou te dar uns tapas, que é coisa de pai, né? Aí a minha de 9 anos falou: não, pai, homem não bate em mulher, né? Então, assim, ele falou, mas eu tô educando. Ele falou, eu não tô. Mas ela falou, mas não pode, pai, bater em mulher. Então, assim, é porque a gente tem já aquela coisa que não é só homem não bate mulher, é o que você falou também. É relacionamentos homossexuais, né? De que mulher também não bate em mulher, Não. né? O resguardo é a mulher, Se a né? pessoa tem argumentos, se ela consegue argumentar, ela não parte para agressão. Geralmente, quem parte para agressão física é uma pessoa que não tem argumentos. Ele não tem argumentos, então ele já sai dos tapas, do soco. Mas se ele tem argumento, ele, sabe, ele começa a dialogar, a coisa, ele ganha. Então as pessoas não querem perder. Não, E de aí jeito parte nenhum. para Perde a boa, né? perde a boa, né? E aí, no caso, para essa mulher saber, né? Essa mulher que está nos ouvindo, elas saberem os passos de todo esse processo. Então, ela denunciou a agressão, foi constatada essa agressão com ela. Quais são os passos que esse agressor vai sofrer? Ele vai ser preso preventivamente? Como que é? Depende. Cada caso é cada caso. Então, ele pode ser preso preventivamente, ele pode ser preso em flagrante, porque a prisão em flagrante é no ato. Ele está cometendo crime, ele é preso em flagrante. O preventivo é durante o processo, todo o procedimento, se ele colocar em risco a vida da pessoa, ele pode ser preso preventivamente. Ou pode ser decretada uma medida preventiva, que é o mais comum, para que, durante todo aquele procedimento, ele se mantenha longe da pessoa, ele não continue ameaçando, não continue colocando em risco a vida daquela pessoa. O que acontece? A maioria das mulheres recebe a medida protetiva. Ela apanhou, ela está sendo ameaçada, ela vai na delegacia, ela pede, o delegado pede a medida protetiva, o juiz concede, e aí ela pega aquela medida protetiva, ela guarda dentro da bolsa, ela guarda ou dentro de uma gaveta, ela não fala para ninguém, porque ela tem vergonha, ela tem medo. Então, ele, às vezes, na medida protetiva, não poderia chegar mais próximo dela. E aí ele chega, ele acaba, às vezes, até matando. E a gente fala, mas a Lei Maria da Penha não funcionou. Não, a Lei da Maria da Penha funcionou. Quem acabou negligenciando e não fazendo o que deveria fazer, que era a própria mulher, que ela deveria falar para todo mundo, mas ela tem vergonha, ela tem medo. Então, se ela fala para a família, se ela fala no condomínio, se ela fala na empresa, se ela fala no clube, a hora que o homem chega perto dela, a 30, Alguém 40, vai denunciar. alguém vai chama a polícia, e tem o SOS, o SOS Mulher, que é um mecanismo da Polícia Militar, que toda mulher que tem medida protetiva, ela tem esse aplicativo. E ela chama, em 2 minutos, está uma viatura da polícia, prende esse homem e ele vai ficar preso até o final do processo. Aí ele tá preso até o final do processo. Aí ele fica preso. E se for condenado, continua. Então, os mecanismos existem, só que existem alguns, que eu falei, alguns gargalos, existem algumas brechas, e que, se não são cumpridas, acaba não tendo eficácia a Lei Maria da Penha. Acaba não funcionando, e essa mulher acaba sendo desprotegida.
Como é que você faz tudo isso daí? Como é que você chega para ela ter esse tipo de Esse atitude, apoio, né? esse apoio? Com conhecimento. É o que eu faço. Depois que eu saí da delegacia, que eu me aposentei, eu me tornei eu faço muita palestra, Aham. eu faço rodas de conversas, e eu me tornei empreendedora social. Eu fiz um curso no Você Sebrae. não para, né, Não, doutora? Você não a para. gente tem que se qualificar, É. a gente tem que buscar Aham. novos espaços, né? Então, eu me qualifiquei, eu vi que eu precisava disso daí. Fiz o curso no Sebrae, me preparei, eu faço palestras em empresas, em indústrias, eu faço palestras em restaurantes, eu faço palestras para as minhas amigas, vou na casa de família, vou em hospitais. Então, todos os lugares as pessoas me contatam. Eu sou empreendedora social. O que é o empreendedorismo social? Eu não vendo flores, eu não vendo roupas, eu vendo conhecimento. E de que forma? Não é vender. Eu passo o meu Meu conhecimento. conhecimento. O que eu passo é o meu conhecimento para quê? Para transformar a sociedade. Para De conscientizar mesmo conscientizar essas as mulheres. mulheres de que elas têm esse poder. O poder está na mão delas, Elas. mas elas têm que conhecer, elas têm que saber que, se elas não tiverem uma atitude, elas não vão sair da situação de violência, que elas podem sair, sim, que o trabalho, que o caminho é árduo, sim, mas que elas podem. Então, é você dar opção para ela e falar: ó, eu saí, e agora? O que eu vou fazer? Vai se qualificar. Às vezes a pessoa tem 2, 3 diplomas e não e vive numa situação de violência com medo de ir fazer alguma coisa. E existe tanta coisa aqui na cidade que Com pode certeza. Eu ajudar. até quero que você, como um palestrante, né, dê uma dica, porque eu acho que, assim, pelo que a gente viu de tudo que você falou, né, que existe realmente um apoio, existe todas as formas, mas que quase que, vamos dizer, 70% depende da mulher, da vontade da mulher de ser protegida, E de dela ela saber. dela saber, dela não ter essa vergonha de comunicar um vizinho, de comunicar um amigo, de falar: olha, eu tô com uma medida protetiva, se chegar perto, me ajuda, chama, É né, isso. anonimamente. Então, essa conscientização é muito importante. Eu queria que você desse uma dica, acho que como mãe, como também palestrante, como também empreendedora nesse assunto, de como que a gente pode orientar no caso das nossas adolescentes, que você no começo da Uhum. entrevista falou, no caso de ficante, né? Os Eu ficantes. tive um caso de uma conhecida que ela tinha uma filha de 19 anos, 18 para 19, que ela estava namorando um menino, e o menino Estava coagindo. estava coagindo e estava praticando violência com ela, mas era uma violência, ele meio que forçava ela a ter relações e ela, com medo, também não contava para os pais. Como que nós, como pais, né, e como também orientadores, educadores, a gente pode orientar os nossos filhos a, já desde a adolescência, a ter a consciência da violência doméstica? Então, as minhas palestras eu faço desde das escolas. Eu fiz muita palestra em escola. E é o melhor lugar, é o melhor laboratório você fazer, porque as crianças absorvem. E às vezes não são com elas, ou é com ela ou é com a amiguinha. Então elas iam falava, vão na delegacia. Então, para qualquer adolescente, vai conversar com a delegada. Vai conversar no centro de referência da mulher, vai conversar com a professora, vai conversar com a educadora. E as escolas, elas têm os seus, como se diz, os psicólogos, elas têm as pessoas próprias para poder ouvir essas crianças. Então, vai buscar essa ajuda. Às vezes tem vergonha de falar para o pai e para a mãe, mas vai falar com uma professora. E isso daí faz a diferença. Não fica calada. E também tem uma coisa que é recente, é do ano passado, é uma lei que nas empresas, todas as empresas com mais de 20 funcionários, dentro da CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção a Acidente de Trabalho, eles têm que abordar a questão da violência sexual também, e o abuso sexual, e também outros tipos de violência, né? O assédio moral, o assédio sexual e outros tipos de violência dentro das empresas. Então, as pessoas, hoje em dia, elas
estão tendo esse tipo de legislação que está protegendo, que está abrindo para a sociedade, mas a sociedade tem que fazer a sua parte. Exatamente. Então, as meninas, Conscientizar. elas têm que ir. E a mãe, se a mãe às vezes não tem um diálogo com a mãe, vai da delegacia, vai conversar com a delegada, vão ser muito bem recebidos. Aqui em Marília, a delegada que está lá, ela vai atender muito bem, É. entendeu? E assim, o que que você, perguntar assim, como delegada, né, o que você falou, antigamente tinha o mundo ele é machista um pouco ainda, né, ele é. E aí tem essa coisa de: "Ah, a mulher não se dá valor", não é que não se a mulher pode não se dar valor, é um problema dela, mas ela não se dar o valor ou usar qualquer roupa que ela queira, não dá o direito de alguém abusá-la ou violentá-la, né. Então assim, eu queria no passado, sempre acho que existiu violência doméstica, não sei se tanto quanto hoje ou se era Existe. mais Não, não. mais cobertada talvez. Eu acho que era como você, com a delegacia da mulher, era um problema que veio à tona. Então, agora, ele veio à tona, então nós temos que trabalhar isso daí. Como é que nós vamos trabalhar? O problema está aí. Então, nós vamos trabalhar, é do social, é no jurídico, é na saúde. Como que você vai? É só policial? Então, você tem que trabalhar tudo ao mesmo, tudo junto e misturado. Misturado. E isso daí é difícil, isso vai um certo tempo para você equalizar toda essa questão. Mas o problema da violência doméstica sempre existiu. É um problema que ele vai de A a Z, todas as classes sociais, todos os países do mundo têm a questão da violência, a violência física, a violência sexual, a violência moral. Então, só que ela está vindo com a modernidade, com essa questão das mulheres entrando no mercado de trabalho, as mulheres entrando na política também, na Uhum. política partidária. E isso é muito importante por causa das leis e para fazer leis e mecanismos que você possa realmente enfrentar isso e não sair do papel, sabe? É. Então, isso é importante. A voz da mulher na política, ela tem uma outra Ah, ressonância, com entendeu? certeza, com certeza. E Então, os fatores que você que você atribuiria para esse aumento dessa violência doméstica nos últimos anos? não tem fator. Isso daí sempre existiu. Não, nunca aumentou, sempre Não, foi. ele sempre existiu, o que é que não era denunciado, e você quer saber, o que nós temos é apenas a ponta de um iceberg. Foi feita uma pesquisa pelo IPEA recentemente. O IPEA é o Instituto de Pesquisas Avançadas e Estatísticas e Pesquisas Avançadas do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério do Planejamento e Desenvolvimento. Ai, me perdi aqui um pouco. E esse instituto, eles fizeram umas pesquisas, e uma delas que o Brasil, se eu não me engano, 2022, teve 55 mil casos de estupros denunciados. O que é denunciado? Registrados na delegacia de polícia. Só que o número de subnotificações era de 800 mil estupros. Então, o que é É, isso que eu subnotificação? ia A perguntar. pessoa fala para a cabeleireira, ela fala para a vizinha, ela fala no boteco, ela fala na mercearia, ela fala para a amiga, ela fala para todo mundo, só que ela não registra na polícia. Então, Ah, como é que vai se trabalhar? Como é que você consegue, que eu falei, como é que você consegue trabalhar a delegacia com o judiciário se você não tem esse número? Como é que você é. mensura a violência? Como é que você fala a violência é desse tamanho ou daquele tamanho? Você tem que ter um parâmetro, e é o registro do boletim de ocorrência. Por isso que a gente incentiva as pessoas a registrarem o boletim de ocorrência, a fazer, porque é a única forma que você tem de trabalhar na sociedade, de desenvolver ações para poder atender a mulher. E você falou um pouquinho das escolas, né? Como que você acha qual que é a importância que você acha das escolas de ter esse trabalho? Que eu, de verdade, hoje eu vejo as escolas ainda, talvez as particulares, eu não sei as públicas, mas muito preocupada, ainda graças a Deus que eles começaram agora com a preocupação da educação financeira, que eu acho muito importante. Mas eu não vejo muito nas escolas ainda uma preocupação dessa conscientização, principalmente nas escolas. Minha filha é adolescente, eu não vejo.
Qual que você acha a importância disso? Você falou que você vai em em Eu escolas, faço né? muita palestra, eu acho fundamental. Então, se você faz palestras para uma criança de 7 anos, você tem que ter um linguajar. Você vai falar a mesma coisa. Você vai falar de violência, você vai falar de violência física, sexual, moral, tudo. Uma criança de 7 anos, mas o linguajar é diferente para uma criança de 12 anos, para um adolescente de 17, para uma mulher adulta de 25, para uma de 30, para uma de 60 e até para uma pessoa idosa. Então, cada fase você tem que ter uma abordagem. O assunto é o mesmo, o tema é o mesmo, violência doméstica. Quais os caminhos para eu enfrentar essa violência? Quais os caminhos para eu prevenir essa violência? Mas você vai falar com linguagens diferentes. Então, se você. Eu tive muitos casos na delegacia, e era interessante que casos de violência sexual, casos de violência doméstica, eu fazia as denúncias, eu fazia as palestras, nos 15 dias subsequentes, assim, tinha um monte de casos, as crianças iam na delegacia, iam em 3, 4 lá, e elas iam Olha, lá, ô tia, ela se chama ô tia. meu pai tá batendo na minha Não, não, mãe. não, elas falavam: "Olha, eu tenho uma história para contar para a senhora, isso é verdade? A senhora Ai, que pode me legal. ajudar?" Olha, aconteceu com uma amiguinha nossa, então iam 3, 4. Aí eu falava: "Olha, isso posso ajudar sim, só que vocês têm que trazer o pai e a mãe de vocês Vocês aqui." Então eu chamava o conselho tutelar, aí junto com o conselho tutelar, a gente chamava os pais, e aí a gente ia apurar. Não, olha, nós era assim, era muito gostoso você trabalhar com aquelas crianças, porque elas É. entendiam, elas conseguiam quebrar a situação de violência naquela família, e de uma forma muito natural, que você vê que no futuro ia ser muito, muito Muito bacana, bom, muito bom. né? E depois, olha, é que eu falo, é muito tempo, né? A delegacia foi inaugurada em 87, há quase 40 anos. Então, eu encontro hoje na rua, nas minhas andanças, tudo, pessoas que falam: olha, eu agradeço a senhora, porque eu assisti uma palestra sua e consegui ter esse tipo de resultado. Sabe, não lembra que eu fui na sua delegacia? Olha que legal. Fui eu, fulano e ciclano. Eu falava: não lembro, É, porque hoje você está uma moça, às vezes está com os filhos até, é. e a pessoa eles me relatam esses fatos, entendeu? Então, isso é importante. É trabalho de formiguinha. Você não pode parar, você tem que fazer sempre. Enfrentar a violência é que nem combater poliomielite. Você tem que estar vacinando sempre. Você tem que estar cuidando sempre. A violência doméstica, você vai conseguir minimizar os seus efeitos, enxugar. A gente enxuga gelo quando você faz boletim de ocorrência, essas coisas, mas você vai fechar essa torneira quando você começar a trabalhar na prevenção. E é um trabalho a longo prazo. Então, a curto e médio prazo, o efeito é pequeno, mas a longo prazo você vê É. resultados. E essa prevenção é exatamente isso que você falou. Ter todas as redes aliadas, juntas, se comunicando, para que não há falhas e Exatamente. que esgote para algum lado. É sempre, você falou, Estado, sociedade, família, né? E todo também isso que você até achei isso importantíssimo, isso que você falou daqui de Marília, de não ter essa vara, né? Não tem, a vara da violência. Da violência. E é uma coisa muito importante, porque Marília, a gente pensa que não, mas é um polo da região, né? A gente Ela pensa que é desce pequeno. primeira região administrativa. Então, isso é necessário. Então, é uma das minhas bandeiras políticas, né? Eu estou entrando na política partidária por isso, para lutar para que esses mecanismos estejam à disposição, esses serviços, eles estejam trabalhando adequadamente, entendeu? É que nem a gente está falando de escola. Quando eu faço as palestras das escolas, primeira coisa, eu faço uma capacitação com os professores, com todo mundo, professores, os coordenadores, o faxineiro, todo mundo, para eles entenderem. Depois eu faço uma palestra com os pais. E, por último, eu vou fazer a palestra com as crianças. Então, se você trabalha com todas essas pessoas, o resultado é diferente. Se você trabalha só com as crianças, às vezes elas vão pedir ajuda para o professor não sabe o que fazer. Ou elas vão conversar com o pai e o pessoal acha que ela está inventando, ou que está, sei lá, Imaginando imaginando, isso. entendeu? É.
Então, quando você tem que fazer de tal forma que a coisa Que se case mesmo e feche, mesmo. né? E criança é fantástico, né? Não, criança é uma A delícia gente trabalhar. espera, né? Doutora, nosso tempo super no final, mas foi muito gostoso o bate-papo. Eu queria muito que você pudesse deixar uma mensagem, né, para essa mulher que está nos ouvindo, de encorajamento, se ela estiver passando por uma situação como essa, para que ela vá atrás e não tenha medo das consequências de achar que vai ser massacrada pela retaliação, né? Então, é uma mensagem para essa mulher que está nos assistindo. Olha, eu acho assim que primeiro eu quero agradecer. Ah, Foi um sim. papo muito gostoso e as mulheres não precisam ter medo, elas têm que denunciar. E as pessoas que sabem de uma situação de violência, se elas não denunciarem, elas vão estar sendo conivente com essa violência. Então, denunciar é a coisa mais importante. E as mulheres, elas podem ser o que elas quiserem e aonde elas quiserem. É o direito delas, e elas têm que ser respeitadas pela opção delas. Exatamente. Lutamos tanto por isso, né? É. Eu falo que lutamos até demais, que a gente tá assumindo um papel de mãe e pai ao mesmo tempo. Não, né? eu acho que esse equilíbrio é equilíbrio. gostoso. É. Gostoso. Doutora, foi muito gostoso, uma conversa assim esclarecedora, um conteúdo muito bom, de qualidade e também assim de orientação para que essas mães ou essas mulheres, né, que às vezes não é mãe, mas está nos assistindo, saibam que elas têm a quem recorrer, né, que elas Tem. não estão sozinhas. Eu queria que você deixasse as suas redes sociais também pra gente. Olha, é delegada Rossana Camacho, delegada Camacho, é o Instagram e o Facebook. O No Instagram é arroba delegada Camacho. arroba delegada Arroba Camacho. delegada Camacho. Tá bom. Aí vocês vão me ver lá, vão me acompanhar e vamos interagir. Exatamente. Estamos à disposição, né? Muito obrigada, doutora, por trazer todo esse conteúdo, trazer a sua informação, toda essa bagagem que você tem de conhecimento, que, como eu disse, não é clichê, não tem como pensar na defesa da mulher em Marília e não associar a doutora Rossana, não tem como. Então, é uma bagagem muito grande, é algo que você já construiu, e isso ninguém tira, e lutar e continuar lutando aí, que você está fazendo muito bem feito. Para todos vocês que nos assistiram até aqui, muito obrigada. Queria pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, pega o dedinho lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Toda semana tem conteúdo novo no canal, conteúdo que já deu para ver que é conteúdo de qualidade para vocês. E se vocês também tiverem um tema importante que a gente ainda não abordou nesse podcast, traz pra gente nas nossas redes sociais, que vai ser um prazer receber a sua mensagem e abordar nos próximos episódios. Até o próximo Mãe em Fases.